Tem a história que quando eu bati de Fórmula 1 no Parque Ibirapuera, que também é engraçado. Agora não é engraçado, mas na hora não foi muito. E eu não sabia onde enfiar minha cara. Tipo, eu fiquei assim no cockpit. Nossa senhora. Caio Collet é um automobilista brasileiro que atualmente compete na Fórmula 3 pela equipe MP Motorsport e é membro da Academia de Jovens Pilotos da Alpine. Caio começou no kart, competindo em vários campeonatos pelo Brasil, Estados Unidos e Europa, se tornando hexacampeão paulista e tetracampeão brasileiro de kart. Depois de quase 10 anos competindo no kart, Caio iniciou sua jornada rumo à Fórmula 1, disputando campeonatos de Fórmula 4. Em 2018, foi campeão da F4 francesa e despertou a atenção da Renault, que convidou o brasileiro para sua academia júnior oficial, podendo disputar a Fórmula Renault Eurocup. No ano passado, Caio foi vice-campeão da categoria, perdendo apenas para o francês Victor Martin, e foi promovido com grande destaque para a Fórmula 3. Hoje conversaremos com ele, que enfrenta um dos maiores desafios de sua carreira. Queria saber então aí como é que tá essa experiência na Fórmula 3 aí, Caio? Como é que anda aí essa nova jornada aí que você está fazendo aí, agora piloto da Alpine, tá correndo aí numa categoria mais acima agora. Como é que anda aí essa vida de piloto de Fórmula 3? Por enquanto, acho que a primeira etapa foi uma etapa bem produtiva. Acho que a gente conseguiu o nosso primeiro pódio, pontuar nas 3 corridas. A gente está em sexto no campeonato, então acho que no geral foi bem produtivo. Acho que vindo da Fórmula Renault muda bastante o jeito do final de semana. Você está junto com a Fórmula 1 também, então tá todo mundo meio que olhando para você, o que você faz. E esse ano o formato mudou também, com as corridas de grid invertido, eles adicionaram uma corrida a mais. Então é tudo muito novo para todo mundo, ainda mais para a gente que não só eu, mas outros rookies também que vêm de categorias como Fórmula 3 europeia, Sim, sim. vamos supor, Fórmula Renault, Fórmula 4. Então é tudo bem novo, mas acho que até agora consegui me adaptar bem. Lógico que ainda tenho bastante a trabalhar aí e melhorar, mas acho que por enquanto tá bem produtivo. Bom, tu já fez aquele pódio lá, conseguiu logo um pódio logo na primeira corrida, né? Que dá para esperar aí a partir das próximas etapas aí vai ter a corrida da França, vai se fazer também já na Fórmula 3. Como é que se espera aí das próximas? Vai tentar mais pódios? Como é que tá a expectativa assim? Tem um carro Com bom certeza. para conseguir mais coisas? Acho que ainda tem muito a melhorar ainda. Eu ainda preciso adaptar um pouco mais ao carro e tudo mais. E acho que com o formato, vamos supor, você chega no treino, você tem 4 ou 5 voltas, então não importa se você conhece a pista ou não, é pouco tempo para se adaptar. Mas acho que eu preciso trabalhar nisso, principalmente em classificação. Acho que em Barcelona eu não fui muito bem da minha parte, meu carro estava muito bom, mas eu não consegui usar o suficiente. Então acho que isso que eu preciso trabalhar mais. E se a gente conseguir acertar, acho que conseguir classificar entre os 5 primeiros em Paul Ricard, eu vou estar bem feliz. E acho que brigar pelo um pódio na corrida principal, na corrida de domingo, é o meu próximo objetivo aí. Caio, é um prazer estar falando com você. Você até falou de que, como vocês estão junto com a Fórmula 1, vocês ganham novos olhares, tudo. Você consegue tirar algum aprendizado, mesmo estando nessa época de Covid, que não tem tanto contato com as pessoas, com os outros pilotos? É um pouco difícil, para falar a verdade, porque a gente tem 2 bolhas, né? A bolha Fórmula 3 e a Fórmula 1, então qualquer um, vamos supor, o pessoal da Fórmula 1 não consegue entrar na nossa e a gente não consegue entrar na Fórmula 1 também. E, para falar bem a verdade, acho que em Barcelona eu nem consegui ver, nem acompanhar a Fórmula 1, foi o fim de semana que eu menos acompanhei a Fórmula 1 na minha vida, e eu só consegui escutar os carros, porque realmente você não tem muito tempo de ir olhar, ou você está muito focado no que você tem que fazer, e foi o fim de semana que eu menos acompanhei, por incrível que pareça. Então é um pouco difícil, ainda mais com o Covid e tudo mais, fica um pouco mais complicado. Mas geralmente é assim, geralmente é complicado ter essa integração entre piloto de categoria de base com Fórmula 1, ou isso só anda acontecendo por agora? Acho que é só por agora. Para falar a verdade, é o primeiro ano que eu meio que entrei nesse ambiente de Fórmula 1, assim, que você corre junto com a Fórmula 1 diretamente. Lógico que eu fiz algumas corridas junto com a Fórmula 1 ano passado na Fórmula Renault, mas a gente também estava em restrição e tudo mais. Mas eu acredito que nos anos passados, há 2, 3 anos atrás, era muito mais aberto.
tanto que os pilotos da Fórmula 3 iam no paddock de Fórmula 1 ver um pouco mais, ainda mais aos pilotos como eu, que são ligados a uma equipe de Fórmula 1, você tem acesso aí ao box deles e ver os treinos, as corridas, então acredito que quando as restrições melhorarem, com certeza a gente vai conseguir acompanhar mais. Caio, prazer falar contigo. Gostaria de saber um pouco como é que é a tua rotina de treinos. Se tu puder nos contar um pouco, nos passar como é que é uma semana de GP na vida do Caio, assim. Como tu te concentra, como que tu treina. Se tu puder nos contar, assim, nos trazer um pouco dessa tua semana de GP. Sim, então a gente sempre começa segunda ou terça-feira fazendo simulador na equipe, por conta que a gente tem muito pouco tempo na pista durante o final de semana, a gente tem que sair preparado e tem que chegar lá bem preparado, principalmente com as referências, vamos por marcha, ponto de freada, a gente tem que saber isso tudo de cabeça direto, porque você não tem muito tempo a perder. E então segunda e terça normalmente a gente passa fazendo simulador, quarta a gente sempre viaja, é um dia que a gente tem um pouco mais tranquilo, a gente vai para o final de semana de corrida, a gente viaja. Quinta-feira começam as atividades, então quinta-feira a gente tem track walk, reunião com a equipe para decidir os planos, eles passam também as informações do circuito e tudo mais, como um dia de preparação, e na parte da tarde, normalmente, a gente, é novo para mim também, em Barcelona a gente tem meio que um Media Day na parte da tarde, então, alguns pilotos são selecionados para a entrevista, para a categoria, para alguns outros sites. Então, quinta-feira, por mais que vamos supor, não tenha nenhuma atividade que você vá para a pista andar, é um dia bem corrido, com bastante outras coisas para você fazer. E na sexta-feira, onde tudo começa. A gente tem o nosso primeiro treino e classificação. Chegasse a ser chamado para fazer essas entrevistas aí na quinta-feira? Sim, em Barcelona eu fui, eu tive que passar a tarde inteira fazendo meio que um Media Day, então para a categoria, alguns vídeos e tudo mais, ou outros sites que eles pedem, e em Barcelona eles me selecionaram, mas acho que acredito que para Paul Ricard eu vou ter a tarde mais livre. E qual dessas pistas da temporada desse ano que você está mais animado para correr? Eu gosto muito de Budapeste, é uma pista que eu gosto bastante, e acho que Austin, por mais que eu nunca fui, vai ser a primeira vez, acho que o layout do circuito é bem legal. Caio, e tu tem 2 companheiros de equipe de naturalidades diferentes, né? Um francês e um holandês. Como é que é essa relação com esses parceiros de equipe? Rola aquela rivalidade ou é sempre aquela amizade, um apoiando o outro? Não, rola, acho que em qualquer categoria, qualquer esporte, o primeiro que você quer chegar na frente ou bater ele é o seu companheiro de equipe, principalmente com o Vitor, ele, vamos supor, é da Alpine também, no programa, ele está junto com o programa, no programa de pilotos junto como eu, então é meio que um tete-a-tete, assim, entre eu e ele, mas fora isso a gente tem que se ajudar, então, porque claramente eu vou fazer alguma curva melhor, ele vai fazer uma curva melhor que eu, então eu tenho que pegar os dados dele, ele tem que pegar os meus dados, e a gente tem que se ajudar também trocando informação para desenvolver e melhorar o carro, por mais que a gente seja Hulk, a gente tem que ter essa informação, trocar um pouco de ideia para ver em que maneira que a gente pode melhorar o carro. Então, por enquanto, a gente se dá super bem. Ano passado também eu disputei o campeonato com ele, então a gente já teve uma relação vinda do ano passado. Mas, por enquanto, acho que está tudo certo, principalmente porque a gente tem que se ajudar para desenvolver o carro. A gente se fala, tudo mais. E por conta dele ser da Alpine também, acho que ele mora no andar de cima do apartamento que eu moro. Então a gente se encontra quase todo dia. Ele, vamos supor, ele passa pouco tempo aqui, porque ele também mora um pouco na França, por conta dos pais deles, mas quando ele está aqui, ele mora no andar de cima. Então, realmente, a gente tem que ter uma relação. Tá morando aonde, Caio? Eu moro em Oxford, na Inglaterra. Na Inglaterra? Pertinho ali, mas mais ou menos. Sim, porque a sede da Alpine é 20 minutos daqui, então eles colocam os pilotos dele bem próximos. Bom, já que tu falou da questão de melhorar o carro, de se ajudar e tal, bom, já corresse desde a época do kart, né, faz um tempão que você corre, desde 2009, então desde do kart até agora na Fórmula 3, o que você vê de mudança na influência do piloto dentro de uma equipe, né? No caso,
o que mais, o que o piloto se influencia? Se ele precisa só correr ou ele também precisa de, né, É, saber da parte de mexer no carro, ajudar, assim, é desde, tudo. desde lá até É, aqui. é tudo. O piloto sempre falaram que é o maestro da orquestra. Então, ele que tem que comandar a equipe. As pessoas que estão ao lado dele têm que ter prazer em trabalhar para ele, porque se você vier com a cara emburrada, não sei o quê, todo bravo todo dia, cara, você vai olhar para o piloto e vai falar, vai fazer as coisas de qualquer jeito. Uhum. Então, você tem que o piloto tem que trazer a equipe pro lado dele, vamos supor, trazer qualquer mecânico, qualquer outra pessoa que está dentro da equipe pro lado dele, para querer trabalhar com ele, principalmente o engenheiro. Eu acho que o piloto não só influencia vamos supor, muito dentro da pista, mas também fora. Eu acho que fora, principalmente, porque você tem que fazer com que as pessoas queiram trabalhar com você e sintam bem trabalhando para você. Então, porque a gente ganha e perde junto. E eu Uhum. dependo tanto da minha equipe como eles dependem de mim. Mas assim, se a gente for falar uma evolução assim, vai Ah, dificultando a situação? Como é que é cada desde. vez mais, porque quando eu ganhei no Brasil, em 2009, na minha equipe acho que na minha categoria era só eu sempre. Então a equipe inteira era botada para mim, eu não tinha, vamos supor, outro piloto na mesma categoria que eu. Eu tinha outros pilotos em outras categorias, sempre acima, mas eu era Uhum. sempre o caçulinha, o que a equipe tomava mais conta, tudo mais, e no Brasil. E quando eu cheguei na Europa, foi meio que um choque. Eu entrei na tenda, tinham outros 5, 6 pilotos na mesma categoria que eu, até o Drogovic foi meu primeiro companheiro de equipe Olha só. e na Europa. Então, tinham outros 5, 6 ali que estavam, vamos supor, no mesmo bonde que eu, e eu precisava fazer uma coisa diferente. Se eu quisesse ganhar corrida ou ser alguém, eu precisava ser diferente do que eles. E acho que isso começou em 2015, quando eu fui para a Europa. No começo eu não tinha muita noção, porque quando o Brasil era meio que mimadinho e tudo mais, então eu sempre tive a equipe para mim e nunca tive que trabalhar muito para, vamos supor, ter o melhor kart, essas coisas, porque como só tinha eu na categoria, tudo que tinha de melhor era sempre meu. Sim, E sim. na Europa, quando eu cheguei, foi meio que um choque, porque eu tinha outros 6 que eu precisava fazer alguma coisa diferente se eu quisesse ter o melhor kart, o melhor motor e tudo mais. Então foi aí que eu aprendi que eu precisava não só andar bem, mas como fazer um ótimo trabalho fora da pista. E Caio, como que é? Tá na academia de pilotos da Renault Alpine desde 2019? Para mim acho que foi um grande orgulho e eles ajudam muito você, não só financeiramente, mas na parte de fora, assim, te desenvolver. Então, nos dias que a gente vai para a fábrica, a gente sempre tem acesso a tudo, então você consegue ver o que está acontecendo no mundo Fórmula 1 e também como os engenheiros trabalham, a maneira que as pessoas se comunicam, e tudo isso já vai entrando para sua cabeça, porque eles querem te preparar para se um dia você chegar lá, você, vamos supor, já está acostumado com isso, a maneira que eles se falam, como eles se comunicam, o que, que eles querem de você. Então, acho que desde 2019, quando eu entrei, eu tive cada vez mais. Lógico que quanto mais perto você chega na escadinha, mais eles te dão informação e mais eles querem de você. Então, no começo de Fórmula Renault não foi muita coisa, porque realmente eu ainda estou longe. E agora, esse ano na Fórmula 3, eles disponibilizam um engenheiro de Fórmula 1 para ficar com essa equipe, Uhum. para ficar com você. Então, os reportes que eu dou, ele lê, ele também vem para a pista com você para tentar te ajudar. E eu acho que isso é bem importante. Pô, Caio, você ainda é agenciado pelo Nicolas Todd? Sou, É, desde ainda. 2000, desde o final de 2016. Bastante tempo já, né? Eu lembro Já que. é Eu o lembro de sexto uma. ano. Eu lembro de uma entrevista tua que você falou que ia participar das 500 milhas da Granja Viana e que Uhum. participou com Massa e o Leclerc ia participar. Não sei se ele, no final de tudo, acabou não indo, Acho que não mas. acabou, não, mas ia sim. A gente ia montar uma equipe, mas no final foi Isso, só é. eu, o Massa e outros pilotos. Mas como é que foi essa experiência de correr junto com Massa, nessa primeira experiência de correr com grandes Hoje caras, em dia assim? eu sou bem amigo dele, mas antigamente eu ainda era muito tímido, assim. Eu vi o Felipe, cara, como um ídolo para mim. Não que hoje ele não seja, ele ainda é. Mas hoje eu já tenho uma intimidade e tudo mais, então a nossa relação é mais, vamos supor, de amigo para amigo e tudo mais. Mas no começo, eu andava de kart quase todo dia. Acho que foi em 2017 a primeira vez que a gente correu junto.
E eu andava de kart quase todo dia. O Felipe, cara, ele andava de kart porque uma vez a cada 6 meses. Então, quando ele chegou lá, ele começou a pedir umas dicas para mim e tudo mais. E eu olhei assim e falei, o Felipe tá pedindo dica para mim. E aí eu falei, não, tenta, sei lá, pegar um pouco mais dentro, pegar a zebra ali e tal. E aí ele foi melhorando e tudo mais, mas foi uma das coisas que eu achei muito estranho. E eu tava com o Lucas também, de graça, e então a gente falando tipo, sobre acerto de kart, quem ia fazer a tomada e tudo mais. Para mim, eu olhava e falava, nossa, eles querem que eu faça a tomada? Como assim? E foi meio estranho, mas no ano seguinte, a gente correu também junto, a gente já se enturmou mais e cada um ficava zoando o outro. Acho que foi bem legal. Caio, e agora que a gente conversou sobre ah, as suas experiências, a gente queria saber algumas curiosidades de ti. Por exemplo, o que passa na tua cabeça naqueles minutos anteriores de entrar na pista? O que tu pensa, o que tu mentaliza? Cara, eu sempre procuro não pensar em nada. Acho que isso me ajuda bastante, porque se eu entrar na pista pensando em algumas coisas, tipo, sei lá, na minha família ou qualquer outra coisa, algum problema, assim, acho que isso é uma distração. E eu sempre procuro não pensar em nada, procurar tipo, no que eu tenho que fazer. Eu sempre tento visualizar tipo, uma volta, onde que eu tenho que frear, vamos por as curvas que eu preciso melhorar um pouquinho mais. Eu acho que eu tento ocupar a mente com o que eu preciso fazer no agora. Então, eu sempre procuro estar tipo, com a minha rotina e tudo mais, e não desfocar muito, vamos supor, no resultado e na corrida em si, mas no que eu preciso fazer agora. Tipo, os procedimentos que eu preciso fazer, quando entrar no carro, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ajustar, o que eu preciso falar com o meu engenheiro. Então, eu sempre procuro estar no agora e eu acho que isso me ajuda bastante. O carro da Fórmula 3 é muito diferente de um carro da Fórmula Renault? O carro em si, vamos supor, tem muito mais downforce, mais potência. Acho que ano passado a gente tinha 300 cavalos, esse ano 380. Tem o DRS também, que é um outro fator. Mas o que mais muda são os pneus. Os pneus, vamos supor, o composto de pneu é muito diferente. E então, ano passado, na classificação que a gente dava 5, 6 voltas seguidas uma da outra, você tinha tempo para, vamos supor, ganhar sua confiança um pouco. E se você errasse uma volta ou outra, você podia errar porque você sempre tinha outra volta. Você tinha 5 voltas para fazer um tempo. E esse ano você tem uma só. Então, acho que isso muda bastante. Vamos supor, você sai do box, aquece, dá uma volta e é isso. É a volta que você tem, porque a volta seguinte, os pneus eles degradam um pouco, então você não tem mais aquele grip. E eu acho que isso muda bastante, tanto na corrida também. Ano passado na Fórmula Renault, nas corridas, todos eram volta de classificação, porque os pneus não degradavam, então você tinha que acelerar o máximo possível. E esse ano, como tem a degradação de pneus, você tem que tomar conta um pouco, você tem que saber a hora de acelerar, quando você quer acelerar. Eu acho que isso muda bastante. E Caio, quando a gente estava reunido pensando nas perguntas para fazer para ti, tem uma que a gente tinha bastante curiosidade para fazer. Tu tem alguma história que tu lembra que seja exótica, curiosa ou diferente que tu vivenciou no paddock? De repente, algum piloto que tu viu fazendo alguma coisa, uma mania? Consegue lembrar alguma coisa curiosa dessa tua vida já no automobilismo? Eu tenho umas histórias engraçadas minhas, também. Acho que tem a história quando eu bati de Fórmula 1 no Parque Ibirapuera, que também é engraçado. Agora não é engraçado, mas na hora não foi muito. Quando a gente fez o evento de aquele Ayrton Senna Day, e eles me colocaram para... Quer dizer, eu não sabia, né? E então, 2 semanas antes do evento, não, um pouco mais, um mês assim antes do evento, o Mia, que é o chefe da academia, me ligou. E as coisas aqui funcionam muito por meritocracia. Então, se você vai bem, eles começam a te dar alguns bônus, assim. E eu tinha acabado de fazer o meu melhor final de semana na Fórmula Renault, eu tinha ido super bem, 2 pódios e tudo mais, estava super feliz. E no final do dia ele me ligou e falou, você sabe onde fica, tipo, o Parque Ibirapuera? Eu falei, porra, eu sei, eu moro a 500 metros do Parque Ibirapuera. Eu sei onde fica. Ele, então, vai ter uma apresentação e tudo mais, um Ayrton Senna Day, e eu acho que você vai andar. Aí eu falei, tá bom. Eu tava pensando que ia andar, tipo, com o Sandero, e dali até ali. Falei, pô, suave.
Aí ele falou assim, mas você vai de, tipo, com o Fórmula 1, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, hã? De Fórmula 1? Aí ele, você vai andar de Fórmula 1, você vai ter que dar um zerinho, fazer um show e tal. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Aí, quando eu cheguei lá, cara, eu vi o espaço, assim, era bem pequeno, e eu era, acho que, o terceiro a entrar, e aí na minha frente foi o Gutierrez e tudo mais, o Gutierrez com a Mercedes e tudo mais, e aí na hora que eu fui, foi a primeira vez que eu andei, assim, de Fórmula 1, um espaço minúsculo, e eu precisava dar um monte de zerinho. Eu falei, não, tá bom, vamos tentar, vamos tentar. E aí os primeiros que eu dei foi legais e tudo mais, só que eu tipo, acho que eu acelerei um pouquinho antes, e quando eu vi que eu ia bater, eu, eu meio que, o Fórmula 1 e o Fórmula 3, todos os carros mais modernos hoje em dia, eles só têm 2 pedais, e a embreagem é sempre na mão. E o Fórmula Renault, o Fórmula 4, todos os carros que eu vi andando, sempre tinham 3 pedais, o freio, acelerador e a embreagem. Não existia embreagem na mão. E na hora que eu fui bater, tipo, meu instinto, eu tirei o pé do freio e com o meu pé esquerdo eu fiquei procurando uma embreagem, assim, Putz. e eu não achei. E foi esse milésimo de segundo que, tipo, que eu fui um pouco mais pra frente e dei nos negócios de plástico lá. E, cara, o motor desligou, eu comecei a ouvir o grito de, sei lá, acho que tinha umas 10, 20 mil pessoas, e eu não sabia onde enfiar minha cara, tipo, eu fiquei assim, vendo pra Nossa senhora. até voltar pro box. E só que o pior é que eu tinha que voltar e fazer mais, porque eu tinha que fazer tipo três apresentações, e aquela foi a primeira. Eu tinha que fazer mais duas. E aí eu falei, para voltar aqui eu tava. E foi em que ano isso aí? Foi em 2019. 19? Acho que foi outubro, não. Foi, acho que Foi, acho que uma semana antes, né, do Grande uma Prêmio do semana antes do Grande Brasil. Prêmio do Brasil, isso. Foi em 2019, uma semana antes do Grande Prêmio do Brasil. E, Caio, conta pra gente, você tem algum piloto que você se inspira? Acho que quando eu comecei a andar, tipo, meu pai, ele sempre falava no Ayrton e tudo mais, e quando eu comecei a ver Fórmula 1, era a época que o Felipe estava andando muito bem na Ferrari, em 2007, 2008, foi a época, em 2008 foi o ano, que ele perdeu por um ponto e tudo mais, e foi o ano que eu Foi. comecei a assistir Fórmula 1 mais sério, assim. Então, quando eu vi o Felipe, eu comecei a torcer bastante para ele, eu era pequenininho, e foi o ano que eu comecei a assistir mais e me empolgar. Então, acho que na minha época, vamos supor, quando eu comecei a assistir, para mim foi o Felipe. Só pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta aqui que eu gosto de fazer com o pessoal que vem aqui conversar com a gente. Se você pudesse escolher um carro de qualquer categoria, de qualquer ano, para dar uma volta, só para dar uma volta, assim, qual seria o carro que você queria andar? Para mim, acho que seria a Ferrari de 2008. A do Massa. É, é. Mas o que te... O Por quê, assim? V8, o barulho, cara, o barulho, para mim o barulho é sensacional. Qualquer V8 para verdade, para mim é sensacional, surreal o barulho. Então é isso aí, muito obrigado, Caio, pela nossa conversa aqui. A gente vai... Obrigado, muito sucesso. Isso. Obrigado a vocês. E boa sorte aí nas próximas etapas aí da Fórmula 3. E vamos torcer aí para que tudo dê certo aí no futuro aí, para Se chegar Deus quiser. para Não, chegar depois obrigado. da Fórmula 1 aí, ó. Se a Alpine te dá uma chance. Se Deus quiser. Valeu. Valeu, Caio. Valeu.